Bom dia, meus queridos, tudo bem? Dormiram bem? Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Teremos aula de Geografia e História. Iniciaremos com Geografia. Vamos fazer uma recapitulação sobre o vídeo que postei para vocês na semana passada, com o conteúdo Quantos somos e onde vivemos. Então, o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Mas antes de entendermos o que é populoso e povoado, vamos entender primeiro que população é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Trazendo isso para nossa querida Piripiri, nós podemos dizer o quê? Que todas as pessoas que moram no Germano formam a população do bairro Germano. Que todas as pessoas que moram na Floresta formam a população do bairro Floresta. Todas as pessoas que moram no centro formam a população do centro. E juntando todos os bairros e centros de Piripiri, nós temos a população de Piripiri. Continuando, até julho de 2020, ou seja, até julho do ano passado, a população brasileira era de 211 milhões e 800 mil habitantes. Então, esse era o total absoluto da população brasileira. E o que é uma população absoluta ou total? Quando ouvirmos falar em população absoluta, está falando da quantidade de pessoas que moram em um determinado lugar. Continuando, nós temos aqui a relação com os países mais populosos do mundo, ou seja, os países onde se concentram o maior número de habitantes. Em primeiro lugar, nós temos a China. Em segundo lugar, nós temos a Índia, seguido pelos Estados Unidos, a Indonésia e em quinto lugar, o nosso querido Brasil. Vamos falar agora de densidade demográfica ou população relativa. Quando falamos de densidade demográfica, estamos falando da quantidade de pessoas que vivem em 1 km². Ou seja, é como se eu pegasse toda a população do Germano e dividisse pela sua área, pelo tamanho de sua área. O total que eu encontrar seria a minha densidade demográfica. Para ser mais preciso, vamos imaginar uma casa com 25 pessoas e nessa casa representa um bairro. Essas pessoas vão se dividir, cada uma em um cômodo da casa. Então, nós vamos ter cômodos com mais pessoas e cômodos com menos pessoas. Então, isso é o que nós chamaríamos de densidade demográfica. É pegar o total de pessoas que vivem em um determinado lugar e dividir pela sua área. Então, analisando os dados de 2020, a população do Brasil era de 211 milhões e 800 mil, dividido pela área, a área que é o tamanho do Brasil, que é de 8.515.767 km². Então, se eu pegar esta população, dividir por esta área, lembrar que esses dados aqui, pessoal, são de 2015. Se eu pegar essa população e dividir por essa área, eu vou ter uma densidade demográfica de 24, ou seja, analisando o Brasil como um todo, dividindo pela sua área, eu vou encontrar 24 pessoas morando por 1.000 m². Vamos agora olhar as regiões. Então, a região norte, há apenas 5 pessoas morando em 1.000 m². A região nordeste, vejam aqui, já são 36.
há mais pessoas morando por quilômetro quadrado. A região centro-oeste, ó, já tem menos, só apenas 10 pessoas por quilômetro quadrado. A região sudeste, 93 pessoas por quilômetro quadrado. E a região sul, 51 pessoas. Analisando aqui, dá para a gente ver claramente que a região sudeste é a região onde se concentra o maior número de pessoas por quilômetros quadrados, enquanto que a região norte é a região que se concentra o menor número de pessoas por quilômetros quadrados, ou seja, a região sudeste é a mais povoada e a região norte é a menos povoada. Aí eu passei essas duas questões para vocês copiarem e responderem. Então vamos lá. Qual é a região brasileira que tem maior densidade demográfica? Acabamos de analisar aqui o quadros e vimos que é a região sudeste, a região que tem maior densidade demográfica, ou seja, a maior quantidade de pessoas vivendo por quilômetros quadrados. E qual é a que tem menor? Acabamos de ver também que é a região norte, apenas 5 pessoas por quilômetros quadrados. Então, essa seria a resposta da primeira questão. A região sudeste é a região com maior densidade e a região norte é a região com menor densidade. E qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Nós vivemos em qual região? Nós vivemos na região Nordeste e a nossa densidade demográfica é de 36. Então, você iria colocar aqui. Qual é a densidade demográfica? Você iria colocar: moro na região Nordeste e sua densidade é de 36 habitantes por quilômetros quadrados. Continuando aqui, vamos agora observar este mapa e nós iremos perceber que ele é constituído por 5 cores, onde cada uma dessas cores representa a densidade demográfica de cada um desses pedacinhos aqui. Como vocês estão vendo, ó, o Amazonas, o Acre, o Mato Grosso e Roraima estão na cor amarela, ou seja, a sua densidade demográfica é de apenas 5 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Nesse outro tom de amarelo, onde nós temos Amapá, Pará, Tocantins e Mato Grosso do Sul e Rondônia, a densidade demográfica já é maior. A densidade demográfica é de 5 a 10 pessoas por quilômetro quadrado. Vamos agora para a laranja. Olha aqui a laranja, ó. Piauí, Distrito Federal, são, ó, cores diferentes. Então, e Maranhão, mais para alaranjado, esses 3 estados. A sua densidade demográfica é de 10 a 25 pessoas por quilômetros quadrados. Ou seja, o nosso querido Piauí, o nosso estado, a sua densidade demográfica é de 10 a 25 pessoas morando por quilômetros quadrados. Nessa outra cor, vermelha, nós temos Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses países vermelho claro, a sua densidade demográfica é de 25 a 100 pessoas. Então, a gente percebe que nesses estados a densidade aumenta bastante. E agora, observem, mais para vir, ó, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. São os estados com maior densidade demográfica. São os estados onde se concentram o maior número de pessoas por quilômetro quadrados. É superior a 100 pessoas, tá? Aí vem a terceira questão. Quais são as unidades federativas mais povoadas? Acabei de mostrar para vocês, esses estados em mais escuros: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas, são os mais povoados. E quais são os menos povoados? São esses amarelinhos, ó: Acre, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. São os estados que possuem o menor número de habitantes
por quilômetros quadrados. Essa seria a resposta aqui do terceiro. Quarta e última questão. Em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Nós vivemos no Piauí. A sua cozinha é laranja, então eu vou aqui na legenda, ó, laranja. Então a densidade demográfica do Piauí é de 10 a 25 pessoas por quilômetros quadrados. Então é isso, pessoal. Acabamos de revisar o conteúdo sobre quantos somos e onde vivemos, a distribuição da população no território, Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Ou seja, o Brasil tem muitos habitantes, mas a sua distribuição ela é irregular. Tem áreas que têm bastante habitantes e tem áreas que têm poucos habitantes. Então, essa irregularidade também ela é responsável pelo fato do Brasil ser um país pouco povoado, ou seja, tem áreas que moram pouquíssimas pessoas, como a gente acabou de ver. Então, pessoal, é essa a nossa atividade do dia, a correção e a revisão desse conteúdo, tá? Até nossa próxima aula.